Preciso te atualizar sobre as negociações entre Corinthians, Adidas e Nike. Sobre o Corinthians que decidiu cobrar na justiça uma bolada de um ex-aliado de Augusto Melo. Bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Palmeiras. Piquerez, lateral esquerdo do Uruguai, titular absoluto do Palmeiras, não aprovou a decisão do seu pai de ser fotografado segurando um cartaz em provocação ao Corinthians. Esse cartaz tinha a imagem de 4 torcedores do Corinthians e o texto escrito acesso negado. Para falar sobre o Corinthians, tem ex-aliado de Augusto Melo sofrendo processo na justiça. O Timão decidiu enviar uma notificação extrajudicial a Igor Svenbrucker. Esse é um gaúcho do ramo dos transportes que colocou bastante dinheiro emprestando essa grana para o Augusto Melo durante a gestão do Augusto. Esse patrocínio começa ainda na campanha, quando o Igor emprestou dinheiro para que o Augusto pudesse se eleger. E seguiu dessa maneira com outros empréstimos, como por exemplo na contratação de Mateuzinho. Acontece que o Igor e o Augusto se desentenderam e hoje viraram rivais. O Augusto teria pedido dinheiro ao Igor para a contratação de advogados nesse momento de dificuldade e o Igor se recusou a emprestar mais dinheiro. Pois bem, o Corinthians enviou essa notificação extrajudicial cobrando R$1.300.000 do empresário gaúcho. E essa pendência, segundo o Timão, tem a ver com a utilização de 2 camarotes da Neoquímica Arena entre janeiro de 2024 e junho de 2025. Ele usou e não pagou. É possível que o Augusto tenha cedido esses 2 camarotes como contrapartidas da série de empréstimos que foram feitos. Mas não há nada registrado, não há um contrato. E diante disso, o Corinthians decidiu processar pedindo a restituição dessa grana. A ideia alvinegra é receber o dinheiro em 5 dias úteis. O Corinthians também alega que além dos 2 camarotes, o Igor vendia 15 ingressos por jogo, 2 vagas de estacionamento, além de serviços de alimentação. Informação publicada em primeira mão pelo UOL. Só para completar, Augusto e Igor se tornaram distantes e nesse momento, inclusive, o Igor tem feito uma série de cobranças em relação ao Augusto, contando alguns dos podres do ex-presidente, como por exemplo a contratação por R$3,5 milhões de um menino chamado Luiz Eduardo, que veio do Água Santa pro Sub-17 do Corinthians e que é muito mais reserva do que titular. Hora de falar sobre o Corinthians e a novidade do dia diz respeito às negociações com a Adidas. A empresa de fornecimento de material esportivo aumentou sua proposta com o Timão. A ideia é fechar acordo o mais rápido possível. A nova oferta faz com que o Timão possa alcançar até R$85 milhões por ano. Esse valor inclui uma parte fixa, o pagamento de luvas, o prêmio pela assinatura do contrato e também royalties ligados a percentuais de vendas de produtos. Importante dizer que a Nike, que até agora não se manifestou, tem por contrato a prioridade da renovação. Isso significa que a Nike, no momento final da tratativa entre Adidas e Corinthians, pode levantar o dedinho e dizer, olha, quero cobrir essa oferta. Diante desse cenário, o Corinthians é obrigado a permanecer com a fornecedora de material esportivo norte-americana, com quem o Corinthians tem uma relação de décadas. Só para completar, em relação ao Timão, Osmar Stabile tem cobrado, especialmente da Adidas, a preocupação em relação a entregas e produtos variados. A alegação do Corinthians é de que a Nike não conseguia entregar vários dos produtos que havia prometido, muitos prazos atrasados e mais do que isso, com peças faltando especialmente para crianças e mulheres. O que é certo é que o Corinthians, com o Augusto Melo ou Osmar Stabile, terá um contrato de fornecimento de material esportivo bem superior ao atual. Nike paga cerca de R$30 milhões fixos por ano ao Timão. A saideira sobre o Corinthians, Diego Palacios, tem sondagens de times dos Estados Unidos e do México. O Corinthians se apressa na tentativa de negociá-lo o mais rápido possível. Então, deixa eu explicar como é que eu soube dessa história. A mesma fonte que me garantiu que o Danilo, que inclusive marcou gol na vitória do Flamengo hoje, fecharia com o Flamengo, que já estava escolhendo casa, que já tinha dito para a mulher que ia jogar no Flamengo, que estava decidido a jogar no time do coração, essa mesma fonte que me falou lá atrás sobre isso, foi a pessoa que afirmou que o Talisca já conversou com 2 jogadores do elenco do Fla, com o Danilo e com o Alexandre. Eu não lembro deles terem jogado juntos por clube, imagino que já devam ter sido convocados para a seleção em algum momento juntos, né?
Mas o que eu soube é que o Talisca conversou com esses dois jogadores. E no bate-papo, eu confesso que eu não sei se foi o Talisca quem ligou ou se foram os jogadores do Fla quem ligaram. Mas no bate-papo, o assunto foi o Flamengo. E aí? Como é que tá o Flamengo? Os caras estão pagando dia, não, certinho. Ah, e a estrutura? Pô, ótimo. Cara, e as competições? Não, ambiente, não. Enfim. As referências foram as melhores possíveis, tá? Passadas pelos dois veteranos ao Talisca. O Talisca tá tentando entender o mercado brasileiro, porque o contrato dele no Fenerbahçe se encerra em junho do ano que vem, a partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato. O Talisca tá deixando bem claro que vai voltar pro Brasil, tá? Resta a gente entender qual que vai ser a opção dele. Uma alternativa bem viável é a do Bahia, e ele admitiu que conversa com frequência com o Cadu Santoro, que é o executivo de futebol do Bahia e do Grupo City. Outra alternativa seria o Corinthians, que ele já declarou ser o time do coração dele, o time para o qual ele torcia na infância, tá bom? Ronald no Corinthians. Eu confesso que eu só descobri essa possibilidade, essa notícia, agora há pouco, né? Foi o Felipe Sil quem trouxe essa informação. O Felipe Sil trabalha no UOL. Ele conta que o Corinthians age no mercado e sonda a situação do Ronald, do Swansea. Timão buscou informações sobre o ponta-direita e se existe o interesse em retornar ao Brasil. Clubes árabes já abriram conversas pelo atacante. Deixa eu ver só se esse Ronald passou pelo Água Santa. 49 partidas no clube na atual temporada. Ronald Swansea. Deixa eu ver quem que é esse Ronald. Eu confesso que não o conhecia, tá? 24 anos de idade, 49 jogos e 3 gols, além de 7 assistências. Era titular lá no Swansea. Contrato até junho de 27, ou seja, mais um ano de contrato. É a segunda temporada por lá, ele não passou pelo Água Santa, não. Ele sai do Atlético Goianiense, passa pelo Grêmio Anápolis, vai para o Guarani e aí para o Estrela Amadora. Foi comprado pelo Swansea por 1,5 milhão de euros. Deixa eu ver quem é o empresário dele. Que aí a gente manda pergunta para tentar entender as condições do negócio, né? Hoje ele está avaliado em 2 milhões de euros, tá, pessoal? Esse é um número atribuído. Fábio Melo. Vamos escrever para o Fábio Melo? Fábio Melo. Fábio, boa noite. Do Swansea é seu jogador, certo? Vamos ver se a gente consegue alguma novidade sobre o tema, tá? Preciso te atualizar agora sobre as últimas de Biel, atacante brasileiro de 23 anos de idade que está de saída do Sporting de Portugal. Para começar, quero te contar que o Sporting ainda não definiu se topa emprestá-lo ou se aceita apenas negócios em definitivo. De qualquer forma, hoje são 4 os grandes clubes de futebol no Brasil interessados no jogador. São eles o São Paulo, o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Vasco da Gama. O Corinthians e o Vasco entraram mais recentemente na parada, mas isso não significa que eles tenham menos chance. Importante lembrar que o Botafogo chegou a exercer uma proposta oficial antes do Super Mundial, a pedido do Renato Paiva, que trabalhou com o Biel nos tempos de Bahia. Não houve acordo com o Sporting e o Botafogo meio que desistiu da contratação do atleta. O Grêmio também chegou a sondar, mas não apresentou a intenção de continuar nas tratativas. Então hoje as negociações se resumem a São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco da Gama. Importante contar que os 4 estão interessados no empréstimo. E dá para dizer também que o Vasco é aquele com menos chances de contratá-lo. Isso porque a avaliação de quem acompanha o negócio dá conta de que o Vasco é aquele com menos chances de brigar por títulos. Dá para dizer que São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro aparecem com mais perspectiva. Pelo menos é essa a impressão que eu fiquei a partir de conversas com uma pessoa muito próxima à negociação. Só para completar, importante contar que o Biel havia sido comprado pelo Sporting no início desse ano por 6 milhões e 300 mil euros. Desde que chegou a Portugal, disputou 7 partidas, muito pouco por um nível desse investimento. Hora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. Conversei com Osmar Stabile, presidente interino do Timão, para responder a uma série de boatos dando conta de que o Flamengo estaria tentando a contratação de Rodrigo Garro e que o argentino chegaria ao Fla como substituto do Gerson. Mandei uma pergunta para o Osmar Stabile para questionar sobre essa situação,
Abre aspas para o presidente interino do Timão, nenhuma chance de vender o Garro pro Flamengo. Já imaginava que essa seria a resposta, mas é muito mais importante do que eu imaginar trazer a palavra de quem manda no Corinthians hoje. Ele assegura que em hipótese alguma vai vender um jogador como o Garro, um dos principais jogadores do time, para um rival como o Flamengo. Vale a lembrança de que Osmar Stabile vai concorrer à presidência do clube assim que o Augusto Melo for afastado em definitivo. Também perguntei para o Osmar Stabile se em algum momento o Flamengo pelo menos sondou, abre aspas para o presidente, não tem consulta, não tem proposta e nem tem sondagem, fecha aspas. Também fui checar com o pessoal do Fla sobre a possibilidade de Rodrigo Garro ser contratado e o que eu consegui me informar é de que não há nenhum interesse no jogador. Prioridade hoje do Flamengo segue sendo Jorge Carrascal, o meio-atacante colombiano de 27 anos de idade que pertence ao Dinamo Moscou. Só para completar sobre o Garro, chateado e irritado, pensando em deixar o Corinthians, não é um movimento novo. Lá na negociação do Zenit ele havia pedido para ser negociado, foi o Corinthians quem o impediu. Contrato até 2028 e a multa rescisória em território brasileiro é de 300 milhões de reais. A saideira sobre o Timão, o Corinthians conseguiu a confirmação do Tite. Ele vai estar presente num jogo festivo do reencontro de gigantes, marcado para 5 de julho, no Pacaembu, Corinthians e Boca Juniors, atletas master dos dois times, ídolos corintianos, que fizeram parte daquele jogo histórico contra o Boca Juniors, em homenagem à Libertadores de 2012. Boca também vai trazer jogadores daquela época. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com o giro de notícias do Timão, notícias atualizadas aí do Corinthians. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Vai se inscrevendo no canal para fortalecer também. Não esqueça de compartilhar com a família, com os grupos aí, pra eles ficarem por dentro também de todas as notícias que a gente tá trazendo, tá? E se inscreve no canal, porque toda vez que a gente for postar no YouTube, vai chegar uma notificação pra você e assim você vai ficar por dentro de tudo, tá bom? Muito obrigada por assistir até aqui, um grande abraço, vai deixando seu like, hein? Não esquece. Tchau, tchau.